Então deixa o seu like aí e se inscreva, você que não é inscrito. Agora sim, estamos de volta. Para audiência rotativa, Senna, passar informações gerais da partida, mais de 25 mil ingressos vendidos, né? Então, 25 mil ingressos vendidos para essa partida. E o São Paulo, então, que espera receber cerca, então, de 30 mil torcedores. Seu primeiro passo hoje na Copa do Brasil 2025. São Paulo que segue com as ausências aí, então, de 7 jogadores, né? Lucas Moura, Arboleda, Caleri, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia seguem de fora. Até havia a expectativa de que Lucas Moura e Arboleda voltassem para essa partida, mas o Zubeldia escolhe então esperar um pouco mais, não forçar uma volta. Fosse de repente o jogo do Alianza Lima hoje, por exemplo, Copa Libertadores, acho que eles voltariam. Mas já que é o Náutico, Copa do Brasil, aí eu tô de acordo também que não vale você correr com uma recuperação que pode ser postergada depois, né? Então, Lucas e Arboleda permanecem de fora da equipe do São Paulo para essa partida, e as outras situações a gente já vinha informando. Mais uma informação muito boa, Senna: o Oscar entrou na transição física, né? Então, ele já está num estágio mais avançado da recuperação e em breve, nos próximos dias, voltará a treinar com o elenco e voltará aos jogos do São Paulo. Um ponto muito importante, são 7 ausências muito preocupantes aí para nossa temporada, Senna. E para informar para a galera também, né, o jogo é 9h30, para quem perguntou no chat. O São Paulo joga aqui no Morumbi na sexta-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Senna, tem 2 ausências para esse jogo. Suspensão: Enzo Dias e Marcos Antônio estarão de fora. Então a gente pode projetar que hoje eles devem começar jogando, né? Então não deve preservar nem o Enzo nem o Marcos Antônio, já que sexta-feira eles já estarão de fora. Eu gosto muito dessa dupla, cara. Para mim o Enzo é um cara que chega muito bem pela esquerda, e isso é um ponto muito importante. É um cara que chegou muito identificado também, corrigiu uma deficiência que até o Wellington trazia com ele na última temporada. O Wellington, para mim, honrou a camisa, foi bacana, mas não era um lateral extremamente técnico. Acho até que a gente valorizou muito o Wellington por ser a única peça que a gente tinha na época, né, Senna? Mas o Wellington, para mim, tinha certas até deficiências ofensivas e também defensivas, que eu vejo o Enzo como mais lateral. E o Marcos Antônio está muito bem, contrato até o meio do ano. São Paulo tenta estender o empréstimo dele com o Alásio até o fim da temporada, para aí sim comprar o Marcos Antônio. Esse também é um cara que eu gosto bastante, corre no meio do campo, consegue preencher espaços de forma positiva. Então esse é um cara que eu acho também que tem que ser valorizado, Senna. Marcos Antônio tá bem nos últimos tempos. O último jogo contra o Ceará, eu acho que ele não foi tão bem, nem contra o Libertad, mas ele vem jogando bem. E vale também a gente considerar uma outra coisa, pessoal, porque muita gente já estava criticando muito aí alguns jogadores, mas assim, vale lembrar, a gente está sem o primeiro volante. O Alisson está fazendo essa função que não é a dele, não é a especialidade dele, então ele está se desdobrando ali, e junto com o Marcos Antônio eles estão conseguindo dar conta ali, de uma certa forma, de fazer essa função de volantes ali do São Paulo. Falta um primeiro volante, por isso que eu acho que a galera tem perguntado bastante, cada vez mais aqui, sobre Luan, sobre Negrutti. E aí eu acho que jogos como esse contra o Náutico, sem o menor desrespeito ao Náutico, mas são partidas onde caberia de repente uma avaliação, um teste. Eu não sei como é que eles estão em termos de treino, né? Principalmente o Negrutti, né? Não sei como é que em termos de treinamento no dia a dia no CT eles estão. Mas eu acho que talvez um jogo como esse de hoje seja uma boa. Lembrando um fato do ano passado, que foi o Lisiero. O Lisiero, ele volta, ele é reintegrado ao elenco, ele entra em algumas partidas, ele não faz jogos ruins, ele faz partidas interessantes, ele inclusive faz um gol do empate contra o Criciúma, né? Foi Criciúma. Quem? O Lisiero, né? Exato, Criciúma lá. Foi um golaço lá. Então assim, o Lisiero, ele entra, ele ajuda um pouco a equipe, claro que não é um craque, não é aquele cara que fala, pô, não, tem que ficar e tal, mas ele ajuda a resolver uma parte ali num momento problemático, que o Luiz Gustavo estava oscilando bastante e tal. E a gente volta, infelizmente, com esse mesmo problema esse ano, onde, infelizmente, o Pablo Maia se machucou. Agora o Luiz Gustavo está fora por tempo indeterminado. E aí você tem o Negrutti reintegrado aí pro time profissional, já promovido de vez. Então é o que eu falo, não sei como é que estão nos treinos, mas talvez valeria testá-lo num jogo como o de hoje. E ainda tem uma outra opção
que o Belmonte declarou também em outros momentos, que é o Luan que deu uma emagrecida. Ele está empenhado ali, pelo menos se mostra empenhado em agarrar essa outra oportunidade. Então é outro jogador que pode aparecer em jogos futuros. E justamente numa posição que está muito carente esse elenco. E aí naquele raciocínio que você comentou, que eu concordo, quando a gente teve o probleminha de internet... Eu não vou mais tentar esse raciocínio que caiu as duas vezes, então o problema é o raciocínio. Não deu zica. Mas eu vou falar só o que eu concordo. Que eu acho que assim, a diretoria ela tem que ir atrás de caras que... cheguem para fardar, né, como falam, né? Cheguem para ser titulares, para jogar. E aí a composição de elenco, em vez de comprar bagre, que vai custar caro e que só vai fazer número, que vai ser um monte de come e dorme, é melhor promover da base, porque aí essa mescla com jogadores mais experientes, você dá uma liga melhor no time. E a gente tem jogadores bons da base, né? Uma geração boa vindo aí da base, que foi campeão de Copinha, campeã de Copa do Brasil, se recuperou muito bem no Brasileiro Sub-20 no ano passado, esse ano também tá em transição. Então eu acho que aí a gente tem nomes, como a gente já falou, Mike, Igor Felisberto, próprio Matheus Alves, que está se consolidando no time, o Lucas Ferreira, que acho que já podemos considerar uma realidade, Rian, tem o Hugo ainda que se machucou, o volante, né, na Copinha, que ainda vai demorar um pouquinho para voltar, mas são vários nomes aí que podem surgir. Então eu acho que o lance é a gente ter aí uma criatividade bem feita pela diretoria para fazer essa mescla na formação do time. Do jeito que tá, só com a quantidade de jogadores que a gente tem, fica realmente preocupante. Mas eu, só complementando esse raciocínio, eu não acho que o time é pior que o ano passado. Eu acho que esse time é melhor, mas falta uma quantidade maior de peças. Isso preocupa. Pois é, um ponto que a gente vinha comentando, já vou chamar uma sonora também que fala um pouco dessa transição da base, que é um ponto importante, mas o São Paulino, assim, a gente tem que ter uma compreensão muito clara da situação financeira que a gente vive. A gente ainda vai fazer uma live e um vídeo, né? Isso eu posso comprometer para vocês aqui, né? Prometer para vocês que a gente vai fazer aqui no Arquibancada Tricolor, faremos aqui no AT em breve um vídeo e uma live também para explicar o balanço financeiro, para explicar quais são os pontos que endividaram em mais quase 300 milhões de reais o São Paulo no ano de 2024. Mas a gente tem que considerar a cena que é um São Paulo que não vai ter poder de investimento para a sequência do ano e também das próximas temporadas, caso a gente tenha uma gestão prudente, né? Porque eles podem também dar uma de Leco 2019 e sair contratando com um dinheiro que não tem, que não acho que vão fazer, porque isso é algo que vai prejudicar muito o São Paulo enquanto instituição. Mas a gente tem que pontuar que é um time que tem uma situação financeira assim muito delicada. Então, Senna, quando você olha para elenco, você precisa considerar de forma muito clara, de forma muito transparente com o seu torcedor, que é uma palavra que está em falta na atual diretoria, que a base vai ser um pilar não só financeiro, mas também esportivo. Pilar financeiro já é há muito tempo. O São Paulo vive da venda de Cotia ou vive da porcentagem de caras que já saíram. Por exemplo, o Antony, quando ele é vendido acho que foi pro Manchester United, ele rende uma grana que salva o balanço do São Paulo, acho que em 2023. Tem o próprio Casemiro, quando vai também pro Manchester, é um cara que salva o nosso balanço financeiro. Então, Senna, quando você pontua esse uso da base, desde sempre não é apenas um ganho financeiro, mas também esportivo. Para as próximas temporadas, o São Paulo vai precisar muito da base, vai precisar muito extrair esses atletas que vêm do Sub-20 para compor o seu elenco, porque não vai ter dinheiro para contratar tantas peças por temporada. Acho que é uma tendência o São Paulo apresentar janelas como foram essa aqui, né, de 2025, com 4 contratações, saindo 18, por exemplo, como foi, que foi uma limpeza do elenco, mas eu não vejo o São Paulo contratando mais de 5 jogadores, por exemplo, por janela daqui para frente. Então vai ter uma composição importante com Cotia, que é um ponto que a gente tem que sempre destacar por aqui. E a gente deu uma certa sorte, entre aspas, sorte não, competência dos envolvidos, que a gente pega, para mim, a safra mais promissora da história recente do São Paulo para essa temporada. Pô, a gente tem, a base passa por safras, né? Então a geração 05 pode não ofertar tanto quanto uma geração 04.
essa safra veio em ótimo momento, porque a gente tem nomes, peças assim muito promissoras, né? Então veio Beraldo, que é um cara muito importante, foi muito importante na Copa do Brasil, mas agora tá vindo em sequência, em uma única temporada, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Alves, o Mike também pode surgir, então é um sub-20 privilegiado tecnicamente, o Hugo também, que é um cara que estaria jogando certamente neste momento, o próprio Negruti, que é um cara que está no banco de reservas, o Luca, que é muito talentoso, então é uma safra privilegiada de Cotia que o São Paulo tem que aproveitar também no profissional e precisa pontuar que o trabalho da base precisa ser constante, tem que ser algo assim muito recorrente, mas também constante a forma de trabalho, esse método que deu certo com essa safra para que São Paulo consiga extrair cada vez mais talentos para sua equipe principal, né, para o seu time profissional, consiga municiar e aí, por óbvio, né, e aí isso é um fato triste, a gente tem que lidar com esse fato, vai precisar vender essa garotada num futuro próximo, mas a gente espera que essa garotada consiga, antes da venda, trazer algum ganho esportivo para o São Paulo também, consiga em campo fazer uma diferença, que aí o torcedor lembra com mais carinho, e isso, por óbvio, valoriza o jogador, né, a gente até brinca, cada gol do Rian Francisco ele sobe 1 milhão de euros, né, então a venda vai ficando mais cara, mais, enfim, valorizada. Tem um ponto que a gente comentava ontem também, né, a gente também já falava aqui, até a gente tem que corrigir depois o nosso GC, acho que eu fiz um errinho aí do São Paulo, né? Mas a gente vai corrigir aqui pra galera. Mas assim, eu já comentava também, Senna, que é um fato, né? Um time que tá muito endividado, como é o São Paulo, ele não tem muito como escolher as vendas, né? Então, pô, é uma dívida injustificada a solução, porque eu fiz um texto que foi muito, mas eu particularmente acho uma dívida. A gente até deixou uma enquete ontem no Papo com o Sá falando sobre isso. E a gente entende que é isso. Hoje o foco é jogo, né? Então hoje, mas a gente vai ter uma ideia, pode ver de repente o Rian sendo titular. Última rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará, né? Que ele, enfim, preservou no duplo de ataque com o André Silva. É uma especulação, uma provável escalação para hoje. Pode ter muito mais mudança que isso também, né, Gabriel? Porque a gente pode ver de repente o Rian sendo titular, o André direito, né? Cédric Soares, especulações, não certeza 20 minutos depois que o ônibus chegar, então daqui a pouquinho o Gabriel vai lá para a praça ali para a recepção do ônibus, mas a gente vai ter uma ideia de que time que vem a campo. Nas especulações, nos sites, canais aí que postaram algumas apurações, a escalação provável teria Rafael, Ferrarese, Juan e Alan Franco, 3 zagueiros, naquela coisa do Ferrarese podendo ser o direito, né? Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves e o Enzo Dias pela esquerda. Lucas Ferreira fazendo dupla de ataque com André Silva. É uma especulação, uma provável escalação para hoje. Pode ter muito mais mudança que isso também, né, Gabriel? Porque a gente pode ver de repente o Rian sendo titular, o André sendo poupado para sexta. Muita coisa pode mudar, né? Exato, muita coisa pode mudar. Eu acho que hoje ele deve fazer um time um pouco mais misto, né? Então até a gente pode usar como time base a escalação que encarou na última rodada do Campeonato Brasileiro o Ceará, né? Que ele, enfim, preservou peças, então acho que hoje o André tende a jogar, né? Então o André tende a ser titular, mas as peças que estiveram na equipe titular, o Enzo Dias esteve, mas esse deve continuar como titular, porque ele está suspenso para sexta-feira, então não faz sentido preservar hoje. Ferreirinha pode ser preservado, aí é uma opção palpável neste momento, né? Porque o São Paulo vai enfim, claro, precisar ter certa preservação de jogadores, e ele vem numa sequência muito ruim, ruim, eu falo de, assim, tempo de jogo, né? Muita minutagem, muito pesada, melhor dizendo, o Ferreirinha. E o Alisson também, eu acho que tem boa chance de ser preservado, porque também vem de muitos jogos em sequência. Ele e o Ferreirinha têm a maior minutagem das últimas partidas, então são dois caras que eu, assim, pensaria em alguma modificação nesse sistema defensivo com o Alisson e também propriamente o Ferrarese pode ser preservado. Eu acho que a gente tem que controlar minutos nesse momento. São Paulo tem uma sequência muito complicada, vai ser pauleira. Tem agora 3 competições, Copa do Brasil, Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Vai precisar administrar um pouco melhor isso, e eu acho que o jogo de hoje seria interessante para preservar pelo menos aí Ferreirinha e Alisson.
Obviamente, a gente tem uma questão com o nosso volante, né, que hoje, caso ele entre com o Marcos Antônio e Bobadilla, são 2 segundos volantes, né? O Marcos vinha jogando como um segundo volante, o Alisson mais recuado. Não acho que o Damian tenha essa característica. Para mim, ele vem de jogos oscilantes quando ele joga como esse nome de meio de campo, né? Nome assim, o volante Pitbull, o 5, né? Ele não consegue ajudar muito o meio de campo, mas eu acho que fisicamente o Alisson vai estourar em breve. Então a gente torce para que São Paulo consiga fazer aí essa movimentação.